Bem-vindos e bem-vindas ao Pod Dulce, podcast que fala um pouquinho sobre os propósitos, reflexões, também sobre o nosso cotidiano e, claro, histórias para inspirar, debater, conversar e muito pegar nessa experiência dos nossos convidados. Bruna Carvalho, mais um episódio, vamos que vamos? Já estava ansiosa, viu, Pedro, para estar aqui e com esse nosso convidado especial. Tá incrível! E começa pra gente falando um pouquinho sobre esse tema, Bruna. A vida na periferia e nos aglomerados urbanos vulneráveis não é fácil para o indivíduo e suas famílias, mas existem algumas instituições e movimentos que trabalham para a promoção da qualidade de vida, de garantia de direito e emancipação e empoderamento das pessoas. Dentre essas instituições, a Central Única das Favelas, a CUFA. Isso mesmo, Bruno. E a CUFA, ela está presente não só no Brasil, mas também aqui no Piauí, promovendo diversos projetos nas favelas, nos subúrbios e também em várias zonas periféricas, que sejam elas rurais ou urbanas. E para falar um pouco mais sobre essas ações e seus diversos projetos, o Pod Dulce recebe o jornalista Valcian Calisto. Ele é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, presidente estadual da Central Única das Favelas do Piauí, a CUFA, desenvolvendo projetos na área do esporte, do empreendedorismo e ações sociais voltadas a potencializar os moradores das comunidades locais. Também é músico, escritor e desde 2017 tem se dedicado à pesquisa sobre espiritualidade com a profecia e umbanda. Pai, é um homem gabaritado. É. Obrigado por atender nosso convite. Eu fico imensamente honrado de ter sido convidado, ter o nosso nome lembrado por vocês, né, Pedro, Bruna. Fica aqui o nosso mais sincero agradecimento e a gente poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que a CUFA vem desenvolvendo, não só no Piauí, no Brasil inteiro, e em mais de 60 países no mundo. Perfeito. E para começar a falar sobre a CUFA, que está aí no mundo, como é que surgiu a Central Única das Favelas? Então, a CUFA surge ali por volta de 1996, 1998, né? Formada por jovens negros e negras das favelas do Rio de Janeiro. Então, Celso Ataíde, hoje nomes conhecidos no Brasil inteiro, né? MV Bill, que é um rapper bastante conhecido, Celso Ataíde, Nega Giza, Preto Zezé, e do lado, né, Fortaleza, Ceará. E ela surge para pensar propostas, estratégias para emancipar, para empoderar, para levar, de alguma maneira, de desenvolvimento, ações de projetos para dentro dessas comunidades. Então, trazer a comunidade para participar ainda mais do curso social da nossa sociedade. Valcian, a CUFA ela existe no Brasil todo? Isso, hoje a CUFA, o Brasil inteiro, segundo o IBGE, possui um pouco mais de 13 mil favelas. Então a CUFA está presente em mais de 5 mil, quase 50%, né, do total. Então a CUFA possui em cada estado um representante estadual e aí vai descendo, tem os representantes municipais, os representantes dentro das comunidades, dentro das favelas. Então a CUFA hoje está em 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal e em 65 países ao redor do mundo. E como é que ela chegou aqui no Piauí? Foi através de você? Foi através de um grupo? Como foi? Eu já sou, digamos assim, uma geração, até que a terceira geração da CUFA, né? Nacionalmente falando, assim. Uhum. Então, antes de mim vieram outros, né? Outras personalidades que ajudaram a contribuir para aparecer o nome da CUFA. Mas a CUFA, de maneira geral, ela surge ali no bojo da cultura de hip hop. Então, havia as associações de hip hop, os MCs, nas comunidades, nos estados, e ela surge muito dessa cultura. Então, ela vai surgir muito ligada à musicalidade, à arte, à cultura e ao entretenimento, né? E com o passar do tempo passa a desenvolver projetos na área do esporte, uma taça das favelas, na área do empreendedorismo, como Expo Favela, na área da moda, como Top CUFA, que já é um desfile que acontece, hoje está desativado em alguns estados, mas tem outros que realizam, como Brasília. É o Top CUFA revelando belezas dentro da comunidade. Aqui no estado do Piauí, ela acontece de que forma? Tem um local onde essas pessoas podem fazer os cursos, se inscreverem? Então, o que acontece? No exato momento que eu falo com vocês aqui, a gente está assim uma série, queria até deixar aqui bem esclarecido. Completou um ano que nós protocolamos um processo, um ofício,
na prefeitura, solicitando um prédio lá no centro, fizemos uma visita técnica, vimos que dá para receber a CUFA para as atividades que nós pretendemos realizar lá dentro, mas por questões burocráticas que fogem à nossa alçada, o processo está parado. A gente está tentando agora com essa nova gestão fazer com que ele ande e a CUFA possa entrar para dentro e até mesmo contribuir com a atual gestão no sentido de revitalizar o centro, porque hoje há esse debate em Teresina, né, de que o centro perdeu movimentação. Sim. As pessoas, depois da pandemia, já não usam tanto ônibus para irem ao centro, para resolver questões burocráticas. Então a CUFA, ela quer esse prédio lá no centro para desenvolver atividades, né, de formação, de qualificação, de capacitação, mas principalmente para ser um ponto de apoio às pessoas que ainda vão ao centro resolver essas questões, precisam de repente imprimir um documento, passa lá na sede da CUFA, que lá você vai conseguir imprimir gratuitamente. Aquelas pessoas que também trabalham no centro, não tem um lugar para descanso na hora do almoço, na hora da merenda, aí vai lá na CUFA, almoça, tem uma mesinha, tem uma sala especial, toma um café, quer trocar de roupa, porque às vezes do trabalho você vai estudar, a CUFA vai ser esse ponto. Então, gestão atual, por favor, receba com carinho do nosso processo, viu? Tá aí o pedido, o apelo do Valcian em relação a esse ponto que é de suma importância, tanto que ele falou aqui, não vai envolver só integrantes da CUFA, vai envolver todos ali no centro que estão passando ou que trabalham ali no centro. E assim, só para contribuir e fechar essa parte aqui, o que acontece? As pessoas podem até achar estranho. Por que a CUFA quer um prédio no centro e não dentro de uma periferia, dentro de uma favela? Mas olha só, quando você vai ao centro, né, vamos supor, você vai num cartório, alguém abriu as portas do cartório e possivelmente alguém que mora na periferia, mora na região mais afastada. Quando você vai e pega um ônibus, o motorista possivelmente também seja um morador da periferia. Então, essas pessoas estão no centro. Elas vivem, né, na periferia, na favela, mas elas também vão ao centro trabalhar em busca do seu sustento. Então, a periferia, a favela está no centro, né? E o centro, e vice-versa, né? E o centro está na periferia. Então, a CUFA tem esse pensamento de tentar realmente contribuir. E como não tem a sede ainda, de que forma que está funcionando? Vocês vão lá nas comunidades, percebe como é que é feito esse trabalho? Então, a gente age de diversas formas. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Por exemplo, no momento que a gente não tem uma sede, a gente recebe doações de alimentos, né? De empresas, às vezes quando as produtoras fazem eventos, festas grandes aqui, que aí o Ministério Público pede que elas dê a contrapartida da mídia social, a gente recebe muito. E a gente está colocando esses alimentos na casa de um dos diretores da CUFA, enquanto a gente não tem sede. Aí lá a gente vai, organiza, monta os kits, lanche, kit de alimento, a cesta básica, e vai distribuir nas comunidades. Né? Então, dentro das comunidades, a CUFA tem, a gente chama de liderança, são pessoas que já fazem um trabalho dentro daquela comunidade, já são reconhecidas pelos seus pares, pelos moradores, como as pessoas que encampam, né, a necessidade daquele local. E elas sabem que são as pessoas mais necessitadas. Então elas montam a lista ali de, sei lá, 50, 100 pessoas para receber aquilo que a gente conseguiu arrecadar. Então a gente vai, marca o dia, diz que vamos levar e chega lá, está tudo bonitinho organizado. Esse é uma das formas de a gente atuar atualmente. O outro ponto é no desenvolvimento de projetos, que aí entra a Favela do Piauí, que entra a Taça da Favela do Piauí, que são projetos que a gente vai realizando durante o ano. Tem também o Favela F5, né, que é mais voltado para tecnologia e inovação. Nossa, são muitos projetos. E falando dos projetos, vamos pegar o gancho de projetos. Isso, daí estou falando. Quais os projetos que atualmente são feitos aqui no Piauí? Eu vou começar aqui pelo que eu considero o maior de mobilizar e envolver pessoas. Só um pouquinho. O microfone para você. Então eu vou começar pela Taça das Favelas, que assim, o futebol, a Taça das Favelas é um campeonato de futebol maior de favela do mundo, e o futebol é a paixão nacional. Eu acho que não tem uma outra ferramenta, um outro esporte que consiga mobilizar tanto as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos, quanto o futebol. Se você pegar os maiores perfis hoje no Instagram, que é uma das redes sociais mais acessadas, os maiores perfis, as maiores páginas são de jogadores de futebol. Para vocês verem a capilaridade do alcance do futebol. E eu soube, assim, eu não pude ainda comprovar, mas, por exemplo, tem jogadores, não sei se é o Messi, se é o Cristiano Ronaldo, eles nem podem ter conta no YouTube, porque o YouTube não conseguiria pagar a eles royalties, né, para tanto acesso que eles teriam de visualizações. Então, assim,
o futebol mobiliza muito. A gente faz a Taça das Favelas, o Piauí vai para a 3ª edição esse ano, mas ela já existe há mais de 10 anos no Brasil inteiro, e já revelou nomes como Patrick de Paula, né, que já teve contrato milionário, com um time profissional, ou seja, foi um jovem de uma favela que jogou a Taça das Favelas, representando sua comunidade, e hoje está no futebol profissional, recebendo grana, né, jogando fora. Então, só que a Taça das Favelas é não meramente um campeonato de futebol. Durante todo o campeonato, a gente faz um congresso técnico em que a gente vai mostrar para os jogadores como cuidar do bem-estar, da saúde física, né, do corpo. Tem todo um preparo antes do jogo, do campeonato em si. Exatamente. Aí a gente vai apresentando as regras. Só podem jogar meninos e meninas que estão devidamente matriculados e frequentando, porque a gente, na hora da inscrição, a gente pede a ficha de matrícula e o comprovante de presença nas aulas. Então, a gente entende que o esporte é um aliado da educação. A UFA, no Brasil inteiro, só disputa quem está matriculado e frequentando. Outra coisa não pode haver briga dentro de campo. Não pode haver xingamento dentro de campo. Se houver, dependendo da gravidade, o time é penalizado. Se for um caso muito sério, o time já é desclassificado automaticamente, nem disputa o ano seguinte. Então a CUFA está também trabalhando, né, na valorização da moral, dos deveres, também para que esses jovens desde cedo aprendam a saber lidar, às vezes com a frustração de ter perdido um gol, ter perdido um pênalti, às vezes do cara, o time adversário, ter feito a chacota com ele e tudo mais. Tipo chamado paciência curta. Exatamente. E os jovens, né, tem mas a CUFA está lá insistindo e vocês terem uma ideia, o ano passado, um goleiro lá do povoado do Tapuia, se não me engano, essa é uma rural de Teresina, ele jogou a Taça das Favelas, representando aquela comunidade, e esse ano ele foi convidado para o Atlético Piauiense. Então, assim, a Taça das Favelas tem sido essa vitrine para o futebol profissional. Então, o rapaz que vive numa comunidade afastadíssima, que é a zona rural de Teresina, onde os serviços públicos têm dificuldade de chegar, através da CUFA, hoje está tendo a oportunidade de ser treinado no time de base, de um time profissional com o Atlético Piauiense, que tem bastante incentivo, tem ali o local de ele ficar, como ele, para ficar vindo e voltando da zona rural, tem lá o local de ele ficar aqui mesmo em Teresina para evitar isso. Tudo isso. Então, um time que tem total condição de, fato, investir na carreira dele e de diversos outros. Perfeito. No ano passado ou foi no ano retrasado, na primeira edição, que veio um jogador? Foi na CUFA? Nós trouxemos um pentacampeão mundial, Capitão Cafu, por 2 vezes aqui para o Piauí. É difícil, assim, a agenda do Cafu, vocês imaginam, né? Em 2022, naquela Copa do Catar, a última agenda do Cafu no Brasil foi aqui no Piauí. Aí daqui ele já partiu para ir para o Catar para representar o Brasil, né? Lá na Copa. E em 2024, no passado, nós conseguimos trazer novamente. Então, inclusive ele recebeu o título de cidadão teresinense, né, aqui na Câmara Municipal no passado. E toda vez que ele vem é casa cheia. A gente geralmente faz a abertura do evento, né, da Taça das Favelas no Teatro 4 de Setembro, lá no centro. E é até uma oportunidade, porque aí volta para uma outra questão. Nós temos muitos prédios públicos enormes, lindos, maravilhosos, que muitas vezes a gente só passa pela frente todo dia. Isso. Né? Eu falo até nós mesmo aqui, que rodamos mais a cidade e tudo mais. Mas não temos acesso, não acessamos. O hábito de frequentar, seja porque a gente acha que aquilo não é pra gente, não foi feito pra gente, seja porque devido à correria mesmo do dia a dia. Então, quando a gente traz o evento desse para dentro do Teatro 4 de Setembro, é para que também as crianças seja habitado, né? O local seja ocupado. Né? E as pessoas sintam que aquilo também é para elas. Então, elas conhecem a estrutura do teatro e tudo mais. E aí o Cafu, quando vem, conta a história dele, das dificuldades, do que manteve ele muito firme no seu propósito de se tornar um jogador. Superação, né? Ele conta que foi para a Copa, assim, uma das Copas decisivas da vida dele, e era reserva. Ficou a Copa inteira no banco. No último jogo, para decidir se o Brasil ia ser vencedor ou não, porque o treinador chegou, e aí, Cafu, tá pronto? Ele falou pro treinador, eu tô pronto há 30 dias, porque durante todos os jogos, mesmo ele ficando no banco, ele ficou treinando, praticando o tempo inteiro. Então ele já entrou em campo aquecido. Então, assim, é isso que a gente faz para tentar virar uma chave na mentalidade dos jovens, mas também
da opinião pública, né, da imprensa. A gente começa a mostrar que a favela não é só carência, que a favela não é só violência, que a favela não é só classe, né, não é só unidade. Que quando se tem oportunidade, quando se tem projetos sérios, como esses realizados pela CUFA, as estrelas que existem naquele lugar começam a brilhar. Muitas vezes elas só estão um pouquinho empoeiradas ali, né? Você vai numa comunidade à tarde, você vai encontrar rodinhas de jovens ali embaixo do pé de manga, embaixo do pé de siriguela, todos sem ter o que fazer, sem fazer nada, sem perspectiva. Né? Então, quando a CUFA chega, que apresenta para desses, vamos organizar um campeonato profissional. Vocês nem precisam da gente para jogar bola, vocês já sabem jogar bola. Mas nós vamos lhe dar a vitrine, vamos chamar a imprensa para mostrar o jogo de vocês. Vocês precisam ser organizados, precisam ser educados, sem briga dentro de campo. Aí a gente vê o comprometimento desses meninos, o compromisso deles. E a coisa assim, é muito bonita, muito transformador. Durante o campeonato, a gente disponibiliza os ônibus para ir pegar os times nas comunidades, com pontualidade, segurança, levar para o campo e trazer. Aí, durante o campeonato, da metade, do meio para o fim do campeonato, as próprias famílias começam a se envolver, a se engajar. Ou seja, vira aquela coisa da família vestir a camisa do seu time, que é um time que representa a comunidade, e torcer. Aí organiza aquelas bandas, aquelas fanfarras, e aí faz a festa. Aí é coisa linda. Coisa linda, coisa bela. E esse ano a CUFA da favela vai acontecer quando? Esse ano a gente está com uma previsão para que aconteça entre julho e junho e agosto. Né? Já. Correndo. E aí queremos sensibilizar novamente você que é empresário, você que é gestor público, apoia essa causa, porque de fato transforma a vida. Né? A gente fala que a Taça das Favelas é um gol para toda a vida. Por exemplo, o Preto Zezé, que ele é o conselheiro nacional da CUFA, ele esteve agora numa conferência nos Estados Unidos. E lá ele encontrou uma garota que jogou a Taça das Favelas. E de tanto ela passar, de a taça não ser só o campeonato em si, de ter curso, ter outras coisas, palestras, essa menina virou palestrante, também estava lá nos Estados Unidos, encontrou o Preto Zezé, agradeceu a oportunidade que ela teve com a CUFA através da Taça das Favelas. Então, assim, a gente tem esse potencial. Aquela coisa é feita por borboleta. Às vezes, um sopro, né, faz uma grande reviravolta na vida da pessoa, positivamente. E falando em empreendedorismo, qual a relação da CUFA com o empreendedorismo? Tem até evento voltado para isso. Como é esse universo? O Celso Ataíde, que ele é o fundador, assim, é o chefe, nosso grande professor, mentor, mestre. Ele percebeu muito cedo um potencial de inovação, potencial econômico muito forte dentro das comunidades. Então ele passou a estudar, ele criou o Data Favela, que é um instituto de pesquisa que só trabalha pesquisa dentro das comunidades. Então, inclusive no começo desse governo federal atual, o Data Favela atuou com o IBGE, porque o IBGE não conseguia adentrar as comunidades para fazer o censo de 2022. Né? Então, teve o apoio do Data Favela, como que chama? O pessoal, os recenseadores, né, do IBGE foram para dentro das comunidades e muitas vezes não encontravam o morador da casa, porque eu estava trabalhando, mas então tiveram que se adequar, às vezes ir no sábado pela manhã, às vezes no horário um pouco mais tarde. Tudo isso a partir de uma vivência, de uma observação dessa interação com a CUFA e o Data Favela. Então, o que a gente tem hoje, de fato, de dado concreto? Por ano, as favelas brasileiras movimentam 202 bilhões de reais. Isso é maior do que o PIB de alguns países da América Latina. Isso em poder de consumo. É o que a gente gasta fazendo bronze, fazendo a unha, no cachorro-quente, no espetinho. E em diversos outros serviços que são oferecidos dentro da favela. Exatamente. Então, é um potencial muito grande. E como que as grandes marcas passam a dialogar com esse público, né? Se as marcas querem expandir, como que elas passam a dialogar, como que elas precisam entender a linguagem daquela comunidade, e para isso ela vai ter que focar em quem? No influenciador que está lá dentro, que é da comunidade. Então a CUFA, ela atua também intermediando essas conexões. Pra você ter uma ideia, existe hoje uma empresa chamada Favela Log, que ela é de logística, e foi criada a partir de uma parceria com a CUFA. E com algumas distribuidoras. Então, hoje, no Rio de Janeiro, São Paulo, e está começando agora na Bahia também, a gente torce muito para que venha para o Piauí. Por exemplo, compras que você faz em algumas lojas de comércio, né, Shopee, Shein e tudo mais, são entregues dentro das favelas por moradores que já estão lá, que já conhecem as ruas, as vielas,
Porque se for uma pessoa dos Correios, ela vai ficar perdida rodando que não tem. Tem a vivência e sabe como é que Legal. tem o acesso. Aí ela vai só assinar, endereço não encontrado, em produto volta. Aí quando você pega, usa essa expertise, essa inteligência, e a pessoa que já é de lá de dentro, conhece aquelas ruas de vielas, aí a empresa consegue chegar com o seu produto de fato, né, dentro. E isso gera oportunidade de emprego para aqueles moradores. Se eu não me engano, em São Paulo e Rio, esses entregadores, eles são todos oriundos do sistema prisional. Então, é uma segunda chance que essas pessoas tiveram, que a CUFA deu, para que eles saírem do sistema prisional pudessem, né, nessa questão da ressocialização, se reencaminharem na vida. E 90% deles estão firmes e fortes, né? A baixa é muito pouca. Então, assim, a CUFA tem pensado diversas estratégias, diversas formas para potencializar a economia pujante dentro desses territórios. Porque, assim, muitas vezes os governos, seja nos 3 níveis, municipal, estadual, federal, costumam olhar para a favela, para a comunidade, com um olhar de piedade. Poxa, ele tem que investir no saneamento. E eles veem isso como gasto, não como investimento. Sendo que, na verdade, a partir do momento que eles estão investindo, levando infraestrutura, serviços básicos, aí a comunidade vai dar a sua resposta, através de quê? Desses serviços, dessas estratégias e inovações que diariamente eles inventam para poder sobreviver. Aquelas pessoas que, por exemplo, você vai no supermercado e ficam lá empurrando o carrinho para você ter o carro e cobra ali uma coisinha ou outra, querendo ou não, uma forma de empreendedorismo, né? Dentro de uma circunstância ali um pouco dura, mas não deixa de ser uma visão empreendedora. Sim. E aí, já entrando aqui no que eu acho que você queria falar, vem a Expo Favela. Beleza, nós sabemos que a favela movimenta 202 bilhões de reais por ano. Nós sabemos que 70% das pessoas que moram nesses territórios têm a vontade, o sonho de empreender lá dentro, né? Então, como é que a gente ajuda de fato a capacitar as pessoas? Vamos criar a Expo Favela. Vamos pegar quem já está empreendendo, independente do nível de maturidade do seu empreendimento, vamos juntar todo mundo num espaço só, para que essas pessoas troquem figurinhas, se conheçam, sabem que às vezes o produto que ela tem é a solução do que o outro estava procurando, às vezes por um preço até mais baixo, né? Então, isso vai gerar network dentro daquele evento, dentro daquele cluster de evento, e vamos convidar parceiros como o Sebrae, como no caso do Piauí, a Invest Piauí, a Badesp, que tem linhas de crédito, né? Tem cursos para você se profissionalizar. E essas pessoas vão dar palestras, vão mostrar como que as pessoas podem abrir um MEI, um CNPJ, como que elas podem fazer um empréstimo com segurança, porque muitas vezes as pessoas fazem empréstimo, não lê a letria do contrato e acabam quebrando mais na frente, né? Então, a CUFA pensou nesse ecossistema, em fortalecer esse ecossistema. Então, acontecem as etapas estaduais, o Piauí já fez 2 edições, sempre, e nessas 2 edições nós já colocamos 120 empreendedores, sem repetir. Toda edição são 60 novos empreendedores. Esse ano nós estamos indo para a 3ª edição e nós tivemos uma grata sorte que, assim, ao final do evento, são escolhidos os 10 melhores negócios. Não é que são melhores, né? São aqueles Os destaques ali naquele momento. Se destaca, né? Porque tem uma avaliação no primeiro dia, passa ali 2 pessoas de banca em banca, a CUFA dá o stand gratuito, personalizado, o empreendedor só leva o seu produto lá para dentro, para divulgar, para vender, para, né? Então tem as avaliações, as bancas de avaliações. Ao final do evento a gente anuncia os 10 negócios que foram tidos ali como os melhores, mais envolvidos, e eles vão participar da Expo Favela Brasil em São Paulo. Aí você imagina, isso com tudo pago, pela CUFA, passagem de ida e volta, avião, gente que às vezes nunca nem saiu daqui para Timon, né? Se a gente vai assim de qualquer lugar do mundo, tipo uma cidade fronteiriça aqui com Teresina, Eu moro lá. só atravessar a ponte, né? I love Timon. Minhas capivaras. Minhas. Então tem gente que mora em Teresina, mas sequer conhece Timon, que é aqui do lado. Aí tem essa oportunidade que a CUFA dá de viajar de avião, passagem aérea, e de volta, tudo pago. Hospedagem, alimentação e o translado lá em São Paulo, do hotel para a feira e volta. Tudo custeado, e você tem a oportunidade de se conectar com mais de 200 empreendedores do Brasil inteiro, porque são 10 de cada estado. Aí junta todo mundo num lugar, vários sotaques, vários produtos, vários serviços. É um mundo, universo de network lá para. Exatamente. pra E fora isso, as grandes marcas nacionais, VR Benefício, diversas outras marcas nacionais, linhas de crédito nacionais também, do próprio governo federal. E assistir palestras com pessoas de nome de peso, sei lá, Pedro Bial,
né, um global desse da vida, que às vezes é muito difícil trazer para o Piauí, mas ele já mora lá em São Tem a Paulo. oportunidade. Uhum. Muito bom. Pode Dulce recebe. Recebe Valcian Calixto. A conversa tá tão boa que me fugiu até o nome do convidado, desculpa. Tá aqui falando um pouquinho sobre a CUFA, sobre os projetos, sobre as atividades aqui da CUFA no Piauí e também englobando até o alcance mundial da CUFA, porque muitas vezes a gente só sabe da CUFA, mas não sabe o universo que tem por trás da CUFA. Muito obrigado por dividir aqui com a gente essas suas experiências. Falando do Valcian também, ele é da comunicação. Isso, é jornalista, Jornalista. músico. Anda, vai e vem. E ele também é comunicador. E eu quero saber dele como é que é a visão dele, como é que ele tá com a avaliação que ele faz das favelas para mídia, para comunicação. Você vê uma mudança de olhar, uma mudança de comportamento? Como é que você avalia? A gente percebe muito um esforço, né, dessas pessoas que saíram das comunidades, que nem saíram, que estão lá, são das comunidades, que têm produzido conteúdos positivos, conteúdos informativos, né? E aí quando a gente fala informativos, mas com informações de qualidade, com boa produção, boa edição, né? Você vê os meninos aí com 12, 13 anos já editam vídeo assim, coisa de outro mundo, né? E tudo ali por aplicativos gratuitos. Inclusive a própria CUFA também, nesse momento, ela tem uma parceria nacional com a Heineken, chamada Criativos, que a Heineken dá todo o equipamento e a CUFA faz essa intermediação de trazer jovens das favelas periferias para fazer curso de edição de vídeo. Legal. Então, assim, a CUFA, o que a gente percebe são influenciadores cada vez mais produzindo com qualidade e buscando atingir esse mundo das grandes marcas, para que eles sejam representantes dessas marcas dentro das comunidades. A gente pode estar, sei lá, Tashi 3, que são artistas do hip hop, que são lá da comunidade, Jardim Peri, e diversos outros, assim, porque está me fugindo aqui a memória, mas diversos outros que hoje conseguem dialogar com as grandes marcas, Adidas, Nike e tudo mais, fazer campanhas, Kenner, né? Tipo, Kenner é uma marca assim, de chinelo dentro das comunidades, uma coisa... Essa galera tá lá na produção de conteúdo dessas grandes marcas? Tipo, por exemplo, Tashi 3, né, elas são cantoras de hip hop, são rappers. Elas hoje representam diversas marcas do segmento de moda, como eu falei, né, Nike, Adidas, não sei qual das duas, mas também chinelas, diversas outras. Estão envolvidas com marcas nacionais, né? Marcas grandes. Elas inclusive fizeram um programa agora para Netflix, se vocês forem ver. Então, assim, além de serem artistas, também são influencers e também são garotas propagandas de grandes marcas. Ótimo. E como elas, existem diversas outras, né? Porque, como eu disse, está me fugindo aqui é o nome das pessoas, assim. Então, hoje, as favelas produzem grandes influenciadores com alcance real. E, assim, quando a gente pensa em rede social hoje em dia, vocês que são da comunicação sabem, muitas vezes o número, ele chama atenção. Mas o que é mais real, o que é mais sólido, é o engajamento real. Então, às vezes, as pessoas não têm, sei lá, 250 mil seguidores, tem 10 mil. Mas aquelas pessoas são fiéis. Se a pessoa postar assim, olha, gente, quero que você siga aqui o Instagram do Pedro, do Pod Dulce, para dar uma força, aí tem lá 200 seguidores em 24 horas. Então, você viu que a coisa é forte. Embora ela não tenha... Muito além de número, é o engajamento e o real que você passa, né? A fidelização. A fidelização, então, assim, isso, um público fiel ali com você. Hoje a gente tem também, no consumo das plataformas, as pessoas querem muito acompanhar o dia a dia, né? Então, muitas pessoas que estão no asfalto, não conhecem a realidade das comunidades, das favelas, acompanham essas pessoas para saber de como que é a vida lá e tudo mais, né? Muito então, bom. É bem legal. Eu queria falar um pouquinho de música. Quero falar um pouquinho. Vamos sim. O Valcian, ele é filho de músico. Né? Isso. Seu Calixto. Isso. E o Valcian é super famoso. Eu conheço você através do WhatsApp, através dos seus projetos com a música. Fala um pouquinho pra gente sobre o que ele vem de novo, como foi começando a paixão pela música. Então, assim, essa é uma parte da minha vida, assim, que eu falo assim, a deusa música, né? Eu me refiro à música como uma deusa, porque saindo até do lado assim, do entretenimento da coisa, né? Vou citar um projeto que existe aqui em Teresina, que vocês devem conhecer, que é o Música Eficiente, que fica ali na Zona Norte de Teresina, né? Você vê o poder do instrumento, da música, quando o professor chega na casa de um paciente, com paralisia cerebral, às vezes, muitas vezes acamado, e ele toca assim o instrumento e aí aquele paciente começa a rir, começa sei lá, se sentir
alegre, vivo, né? Então, assim, a música ela tem um poder muito grande de mexer com as pessoas, no íntimo dela, no sentimento, mas de trazer essa vida para aquela pessoa que vive uma condição muito difícil, né? Então, graças a bom Deus, eu sou de uma família de músicos, meu pai é músico, ele foi inclusive presidente da Ordem dos Músicos do Piauí. Então, muita gente que tirou a carteirinha de músico da OMB, eu ia falar OAB, mas da OMB, né? É porque só existem duas ordens no Brasil, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Músicos do Brasil, né? Então, o pai foi presidente da Ordem dos Músicos aqui, então muitos músicos que hoje estão no mercado passaram por ele naquela época. E aí ele teve banda, tocou na banda Ondes, que era, né, a banda do grande grupo aqui comercial aqui de Piauí, passou por diversas bandas, até que ele montou sua própria banda. E aí os filhos todos aprenderam música. Eu, né, sou o mais novo, também aprendi, e aí quando mais novo, assim, não que eu seja velho, mas um pouquinho mais novo, 10 anos atrás, aí aquela coisa de entrar em banda de rock, montar banda e tudo mais, a gente organizou um movimento chamado Geração Tristeresina, que era o quê? Era um coletivo de artistas, com diversas bandas, diversos grupos, onde todo mundo tentava se ajudar em seus lançamentos. Então, às vezes, eu ia lançar um disco, um single. Eu pedia que um outro amigo meu, de outra banda, que era também músico, mas também desenhava, fizesse a capa e tudo mais. E aí a gente juntava força e lançava. E na hora de divulgar, todo mundo compartilhava, que era pra ver se a coisa engajava. E Tristeresina era uma homenagem ao Torquato Neto, que ele tem um poema, né? Tristecina. Aí você vai ver lá o poema, com essa única palavra, Tristeresina, forma várias outras expressões, né? Então era uma homenagem a ele. E era um grupo de amigos e tudo mais. Então, assim, eu lancei como banda, a minha banda se chamava Doce de Sal, e também lancei com o Valcian Calice, que aí já é a fase solo. E nisso, meu último lançamento, se eu não me engano, é de 2022, 2023. Todos eles estão disponíveis nas plataformas, Spotify, YouTube. Basta procurar por Valcian Calice nessas plataformas que vocês vão encontrar o disco completo, os discos e os EPs lançados. Perfeito. E para finalizar, eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão da parceria da CUFA com a Casa de Santa Dulce, qual a importância dessa parceria e quais são os benefícios que a comunidade ela tende a ganhar junto com a CUFA. A CUFA, inclusive, respeita muito todas as iniciativas advindas, né, das fés, das crenças, digamos assim, que atuam dentro das comunidades, principalmente levando ali uma atuação voltada para o lado de preencher muitas vezes vazio das pessoas que estão naquelas comunidades, de dar um alento, de dar uma força, mas também contribuir com esse lado social das comunidades. Então, a comunidade Santa Dulce, lá no Dandara dos Cocais, extrema zona norte de Teresina, são parceiros da CUFA já há bastante tempo, há alguns anos inclusive, e dizer que nesse mês, nessa semana, no final dessa semana, sábado agora, estaremos juntos lá no Dandara dos Cocais, em parceria também com alunos da Universidade Estadual do Piauí, desenvolvendo um projeto de combate à parasitose. Então serão levados 100 kits para os moradores daquela comunidade, nessa intermediação da CUFA, da Casa Santa Dulce, da UESP, para que os moradores coletem suas fezes, devolvam para os alunos, que os alunos possam fazer os exames e depois voltar lá para entregar e dizer qual morador está com algum parasitose, qual o tratamento específico que ele deve tomar a partir dali, e quem não está, quais cuidados que ele deve seguir mantendo para evitar ter, né? Inclusive nesse período de chuva agora, isso acontece muito, né? Fica mais forte, porque as crianças brincam no meio da rua. Mais exposto, né? Mais exposto, né? Muitas vezes descalço, ele brinca até com os animais, às vezes com cachorro, com porco, com gato e tudo mais. Então, assim, mas a gente também fez diversas outras ações juntos no combate à fome, à insegurança alimentar, distribuindo alimentos, né? A gente vai estar sempre lá fortalecendo de alguma forma, e a gente quer manter cada vez mais firme e forte essa parceria, né? A gente, até fugindo um pouco lá, mas na mesma região, a gente apoia o projeto da professora Adriana, que ela faz um almoço solidário, e ela distribui no Parque Brasil, no Lindalma Soares, que é do lado do Dandara dos Cocais. E aí uma informação aqui para vocês, né, que são jornalistas. Sempre que eu vou nesses almoços, eu chego um pouquinho antes, fico conversando ali com os moradores que vão receber e tudo mais. Aí da última vez eu tava perguntando, gente, quais são os serviços que vocês mais sentem falta aqui? Então elas começaram a dizer, olha, cartório a gente tem que ir no centro. Grandes
supermercado que aqui não tem, né? Tipo, dessa rede açaí, Uhum. não sei se pode dizer aqui, mas pode falar, se não puder, vocês cortam. Dos varejos atacados da vida. Exatamente. Aí a gente sente muita falta, porque se não, a gente precisa sair daqui pro Mocambinho, ou daqui para o centro e tudo mais. Uma mulher lá que tava no almoço, ela falou, olha, eu precisei renovar a minha certidão de nascimento, ou era meu título, algum documento desses. Tive que ir em Timon, porque eu sou do Maranhão e só resolvia lá. Então, o dinheiro que ela gastou de Uber para ir e voltar para Timon, atravessar a ponte e voltar para Teresina, né? Tudo porque não tem ali perto da região dela. Sim. Então, assim, por que que de repente a imprensa não está falando sobre isso, né? Não de maneira crítica, mas só de apontar, olha, a comunidade sente falta desse serviço. O que é que pode ser feito? Em quanto tempo isso pode ser feito? Quais são os benefícios? Porque muitas vezes, se você precisa sair daquela comunidade que fica na extrema zona norte para ir ao centro, tem esse gasto. Se fosse lá, ela não precisaria gastar. Então, Leva a informação até o poder público para ter uma, Então, assim, uma resposta. Quando a gente trabalha dentro das comunidades, a gente sabe de fato Sim. quais são as necessidades deles, né? Então, assim, a gente tem... Quando a gente vem para um podcast desse, falar, a gente não está falando aqui de coisa da nossa cabeça. São dados, de fato, tanto de ouvir falar, como dados catalogados, como eu falei de Data Favela, né? Pois muito obrigado. Que papo. Muito mais tempo pra gente poder falar. Eu queria falar sobre os projetos que ele tem ainda mais aí, Sim. documentários, né? Mas deixa para um próximo momento, foi muito gostoso falar com você. Eu que agradeço aqui mais uma vez a você, Bruna, a você, Pedro. Fico feliz que são dois profissionais que já estão no mercado há bastante tempo, sabem lidar com os diversos formatos, né? Podcast é esse, assim, digamos, o formato do momento, mas você já vem de outras experiências. E agradecer ao Frei Gilson também pelo convite, por lembrar do nosso nome. Obrigado, Bruna. Adorei. E olha, antes de terminar, não deixe de seguir, compartilhar, curtir, enviar para todo mundo @Casa Santa Dulce. Lá tem como doar, também tem todos os projetos, todas as atividades, todas as ações, enfim. @Casa Santa Dulce, você fica informado de tudo que acontece lá na comunidade. Então, próximo episódio. É o próximo episódio. Mocinho, deixa também no Instagram. O Instagram da CUFA, por favor. Então, sigam CUFA Piauí, CUFA Piauí, tudo junto. Expo Favela Piauí, Taça das Favelas Piauí, Favela F5 Piauí, que são os projetos que a CUFA vem desenvolvendo mais fortemente aqui no nosso estado, né? Então é facinho demais, botou lá CUFA Piauí, bate seguir que por ele você vai encontrar os outros projetos. Já tô seguindo. Até lá. Vamos que vamos.